esse conceito, esse item, na verdade, né, que sempre está presente aí nos editais, que é a didática. E aí, antes da gente, de fato, ir para as questões, né, vamos colocar aqui para vocês já têm essa informação, né, aí estão as minhas redes sociais, esse é o meu Instagram. Se você não me acompanha ainda por lá, vai ser uma satisfação muito grande contar com a sua presença lá no meu Instagram. Eu também sempre coloco algumas dicas, algumas contribuições que possam ajudar vocês. O meu Facebook também está aí disponível para vocês, que é Kessia Montezuma, tá bom? Então, me acompanhe, me dê o prazer da sua presença também lá nas minhas redes sociais, tá bom? Aqui vocês podem ter acesso também aí a um mini currículo, me conhecer um pouquinho mais através dessas informações. E aí a gente vai para cá, de fato, para o nosso simulado de didática. E aí, só voltando um pouquinho para cá, Thiago, toda vez que a gente fala sobre isso, né, a gente costuma ouvir, dentro desse nosso contexto educacional, eu gosto muito daquele professor, nossa, a didática dele é maravilhosa, nossa, mas como que eu gosto daquele professor, a didática dele casa comigo, né, a gente se dá bem, ou às vezes a gente costuma também escutar, né, aquele professor, a didática dele, não é tão legal. E que de fato, então, né, vem ser essa tal da didática? E aí uma informação muito importante, né, que a gente pode começar a pensar, né, de onde foi que surgiu esse termo, da onde que ele apareceu dentro do contexto educacional. E aí a gente tem aí uma informação muito importante, que ela surgiu, essa nomenclatura, esse termo, passou a fazer parte do nosso cotidiano a partir de Comênios, né? Que é considerado o pai da didática. Por quê? Porque no seu livro, né, A Didática Magna, ele trouxe elementos, ele trouxe todo esse conjunto de componentes que fazem parte dessa didática, e ele nomeou dizendo que a didática, né, é a arte de ensinar tudo a todos, né? Então é possível se transmitir qualquer ensinamento para qualquer pessoa, desde que se use aqueles componentes, um processo, um caminho específico para que isso possa acontecer. E aí tá na descrição do vídeo aí para vocês, tá? Eu trouxe porque é importante a gente entender de onde começou, né? Quais foram as ideias desse que é considerado o pai da didática, o que hoje a gente ainda utiliza ou aprimorou para esse processo ensino-aprendizagem, né, que envolve o objeto da didática. E aí, ó, eu trouxe até para vocês, olha para bonitinho assim, isso aqui é o meu, tá? Um livrinho que é A Didática Magna, deixa eu botar assim para vocês verem bonitinho, tá vendo aqui? Tá aí na descrição do vídeo, eu recomendo demais que vocês possam ler esse livro, que aqui vai esclarecer muito do que hoje a gente vem utilizando, né? Mas antes disso, vamos fazer aqui, e aí voltando para cá, vamos construir juntos então um mapa mental a respeito desse tema. E aí, a primeira coisa que eu queria que vocês colocassem aí, construa junto comigo, e aí eu vou desafiar vocês, tá bom? Qual vai ser o meu desafio para vocês? O meu desafio vai ser que vocês construam junto comigo, dentro das características próprias de cada um de vocês, o seu mapa mental com essas informações que a gente vai trazer. Então, a primeira que eu quero que vocês coloquem aí, né, que vocês coloquem e tragam, é o conceito do que a gente tem atualmente de estudiosos que tratam desse assunto. Que é, né? Opa, deixa eu tentar fazer aqui. Pronto. Qual é o conceito que a gente mais
utiliza e o que é mais difundido entre nós do que vem a ser essa didática, né? E aí, a primeira coisa que eu quero que vocês coloquem aí, que essa didática, ela é um ramo, e aí é isso mesmo, tá? Um ramo, e vocês podem utilizar também como uma disciplina, tá? Bota aí, uma disciplina de onde? Do quê? Da pedagogia, tá bom? É um ramo, uma disciplina da pedagogia. Que, o quê? Qual é a sua função? Que estuda, botem aí bonitinho, estuda o processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Que estuda o processo de ensino-aprendizagem. E aí você coloca aí com seu marca-texto bem bonitinho, dá ênfase a essas palavras aqui. Ensino e aprendizagem. Por quê? Porque ela vai ser fundamental para a gente entender esse movimento, esse objetivo que a didática tem. Qual é, de fato, a sua função dentro da educação, tá? Outro conceito muito bacana que o pessoal costuma utilizar para definir o que é os teóricos, né? Definem que é, olha aqui, é a arte. Olha aqui, vou usar outra palavrinha também. Não, vou colocar assim, barra não, vou colocar a arte ou habilidade. Habilidade de quê? De ensinar, tá certo? De ensinar. Então, toda vez que a gente pensar em didática, no conceito de didática, na função que essa didática vai ter dentro da educação, a gente pode usar esses dois conceitos. E aí, a gente pode trazer também, né, importante aí para o nosso mapinha mental, já que ela é aqui, ó, um ramo ou uma disciplina da pedagogia, qual é o objeto? Vamos lá, qual é o objeto? Olha aqui, o objeto da didática. Vamos lá, do estudo da didática, tá? Eu vou colocar aqui de novo bonitinho, opa, voltei para lá, deixa eu só colocar aqui, ó, o objeto de estudo da didática. Qual vai ser ali, né, a centralidade? E aí você pode colocar assim, ó, vou colocar aqui uma setinha maior, que o objeto de estudo da didática vai ser, opa, vamos lá, o processo, ó, processo de ensino, o processo de ensino, a aprendizagem. Não vou colocar esse A maiúsculo não, tá? Aprendizagem. E aí, meus amores, o que isso vai gerar? Duas informações importantes. A primeira delas, e aí eu vou puxar para cá, para esse lado aqui, que esse processo de ensino-aprendizagem vai gerar o quê? A chamada conhecida relação professor-aluno. Olha aqui, tá?
esse processo de ensino-aprendizagem vai trazer essa relação professor-aluno. E essa relação vai ser uma relação que dialética. Por quê? Porque dentro desse processo de ensino-aprendizagem, tanto professor vai ensinar quanto aprender, tá? O professor vai ensinar o aluno vai aprender, o aluno vai ensinar e vai aprender ao mesmo tempo, dentro dessa perspectiva dialética do conhecimento. E o que o processo de ensino-aprendizagem vai trazer? Os componentes. Olha aqui, bote aí, componentes desse processo de ensino-aprendizagem. E aí eu vou colocar só um pouquinho mais para cá, você pode colocar, porque às vezes aqui nosso espaço não é tão, vou trazer assim, quais são os componentes do processo ensino-aprendizagem? E aí tem um mnemônicozinho que vai nos ajudar muito a memorizar, que é o Mó-Sera. Uai, o que será isso, hein, Kessia? O Mó-Sera. E aí, o M vai ser de método. Método. E toda vez que a gente falar em método, a gente vai lembrar como, como ensinar, tá? O O vai ser de objetivos. Objetivos. E aí, para nos ajudar a compreender qual a função desse componente dentro do processo ensino-aprendizagem, a gente pode usar essa palavrinha aqui, para que ensinar, tá? Depois dos objetivos definidos, aonde se quer chegar, nós vamos para o C, que são os conteúdos, né? E aí, para a gente entender, lembrar, memorizar, né? Os conteúdos vão responder a pergunta assim, o que ensinar, tá? Nós vamos ter as estratégias, vamos ter também o R sendo os recursos, e aí os recursos também a gente pode usar aqui com o que, certo? Ensinar. E o A, que não poderia faltar, que vai ser o de avaliar. E o avaliar, a gente pode responder o quê? É a verificação se aquilo que foi proposto, de fato, foi alcançado pelo aluno ou não, tá bom? Então, com esse resumo, esse mapa mental aqui, que você, eu tô dando uma dica, eu vou querer que você mande lá pro meu Instagram, me marque o Pedagogia, mostre o seu capricho, o seu cuidado na construção desse mapa mental, que vai te ajudar em muito a resolver as questões, tá bom? Bota bonitinho aqui, a gente tem um espaço um pouco reduzido, uma limitação, mas você aí tem todo um arcabouço de recursos para construir o seu mapa, marcar a gente nas redes sociais para eu ver aí como que você tá esquematizando, organizando aí os seus estudos em relação a esse tema, tá bom? Então vamos lá, vamos então direto para as questões. Vamos começar respondendo aí os nossos itens, tá bom? Que foram cobrados em prova. E aí, só lembrando, você que está chegando agora, volta aqui para mim, Thiago. Você que está chegando agora, a gente tem um costume de interagir pelo chat, tá? Aí você faz assim, questão 1 e coloca ali o gabarito, para a gente saber direitinho qual é a questão que você está respondendo, né? O comentário sobre que questão que você está fazendo, tá bom? Porque sempre tem esse intervalozinho, esse tempo, né, entre o que chega para você e o que você manda para mim. E aí, se você não colocar direitinho o número da questão, que a gente
que você está passando aí o gabarito, aí pode ser que haja, assim, essa confusãozinha, né? Entre o que eu estou perguntando e o que você está respondendo, tá bom? E aproveita esse tempinho aí. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você sempre estar a par daquilo que o Pedagogia para Concurso traz de importante, de relevante para você, tá bom? As diversas possibilidades e oportunidades que o canal traz. E não esquece também de ir lá e dar um like, tá bom? Recomendar, falar para um amigo, indicar o nosso canal aqui no YouTube para fortalecer cada vez mais essa forma aqui que nós estamos sempre buscando aperfeiçoar, trazer conteúdos relevantes para contribuir para a sua preparação, tá bom? Vou olhar ali, ó, a gente tem agora 822 pessoas assistindo e só 468 likes. Vamos dar like aí, pessoal? Vamos fortalecer o canal? Vamos lá, até o final, quero que, ó, fique parelho aí a quantidade de pessoas que estão assistindo e a quantidade de likes, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Diz o seguinte, a didática, e aí deixa eu só mudar aqui, que eu gosto do vermelhinho para dar um destaque aqui, né? Olha aqui, a didática estuda os diferentes processos, olha aqui, de ensino e aprendizagem. Olha aí, uma dica já trazendo aí para nós elementos daquilo que a gente colocou aí no nosso mapa como conceituação, né? Bem como as implicações das fases de desenvolvimento dos alunos, conforme a idade e os mecanismos psicológicos. E aí, minha gente, vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão respondendo, a participação, ó. Karina colocou que tá certo, a Maria Pereira também. Vamos lá. Silvânia colocou que tá correto, Goiânia tá presente, Goiânia terra maravilhosa, igual esse Brasil inteiro. Vamos lá, a Águida colocou que tá correto. E aí, minha gente, gostei, Maria já veio aí, né? O contraponto, Maria colocou que tá errado. Maria, fala pra mim aí onde é que tá o erro. Também a Joyce colocou que tá errado, mas a maioria colocando que a primeira questão, o gabarito está correto. A Tereza também colocou que está errado. Vamos lá. Quem colocou que está errado, coloca aí para mim onde é que está o erro. E aí, vamos lá, deixa eu ver se vocês chegam aí para mim com a justificativa, né? Quem colocou que está errado. Vamos lá, deixa eu ver. Ainda não subiu aí, então vamos lá. Então, pessoal, essa questão, vamos lá, em homenagem ao meu amigo Henrique, eu vou fatiar ela aqui, ó, até aqui, processos de ensino e aprendizagem. Pessoal, até aqui essa questão está perfeita, muito de acordo com aquilo que os estudiosos hoje definem como o conceito da didática. Mas a segunda parte da questão deixou ela errada, tá bom? Por quê? Porque não é objeto de estudo da didática as fases de desenvolvimento dos alunos, conforme a idade e os mecanismos psicológicos. Isso aqui é uma outra parte, né, do processo, não do processo de ensino-aprendizagem, mas do ensino, da educação, que essa parte aqui, ó, de mecanismos psicológicos, a gente vai ver aonde? Lá nas bases psicológicas da aprendizagem. Bases psicológicas, os teóricos que falam sobre a psicologia da aprendizagem. Como que esses alunos vão aprender de acordo, ó, com a sua idade, com os mecanismos psicológicos, não vai ser objeto
aprendizagem não vai ser o objeto da didática. O objeto da didática é o processo de ensino e aprendizagem, né? Como esses conteúdos, quais os métodos, quais as estratégias vão ser utilizadas para a transmissão dos conteúdos, por exemplo, né? E como que esse aluno vai aprender, e não as fases do desenvolvimento desses alunos não vai ser o objeto de estudo da didática, tá bom? Então, concentra. Falou em didática, a gente vai pensar sempre no objeto de estudo dela. Qual é os processos de ensino e aprendizagem, tá bom? Tranquilão? Então, vamos lá, vamos seguindo. Questão 2. Didática é o conjunto de meios e das condições por meio das quais o professor dirige e estimula, olha aqui, o processo de ensino, em função da atividade própria do aluno no processo da aprendizagem escolar. Olha aqui, gente, o processo de ensino e aprendizagem aparecendo aqui. O objeto de estudo da didática, o processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, da assimilação consciente e ativa dos conteúdos. E aí, o que vocês colocaram na questão 2? Sobe aí o gabarito, já vi aí vocês colocando que a questão está correta e ela está certinha, bonitinha, redondinha. Sempre que a gente colocar aí, relacionar a didática com o seu objeto de estudo, que é o processo de ensino-aprendizagem, a gente vai estar indo para o caminho certo, tá bom? Sempre relacionar a didática com o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, com seu objeto de estudo, tá bom? Tranquilão? Vamos lá, questão 3. É a seguinte, de múltipla escolha, então vamos lá. Está presente na relação, olha aqui, gente, ensino-aprendizagem, na qual estão incluídos os objetivos, os conteúdos, os métodos e as formas de organização do ensino, beleza? Então, trouxe aí o objeto de estudo da didática. Qual é o objeto de estudo da didática? O processo de ensino-aprendizagem, tá? E trouxe alguns daqueles elementos do mnemônico, que é o Mosera. E aí, o que a questão está nos perguntando, querendo saber? O conceito acima faz menção a qual alternativa? Marque a correta. Então, lá na questão, relações socioeconômicas e escolares, letra B, didática, letra C, relações políticas e escolares, letra D, tendências pedagógicas, ou a letra E, projeto político pedagógico. E aí, gente, essa é muito tranquilinha, né? Vendo que a gente foi lá e marcou as palavras-chave que envolvem, né, o conceito e o objeto de estudo, componentes desse tema, é fácil, vocês já colocaram aí, né, que a questão 3, o gabarito é a letra B, tá bom? Trouxe aí tanto o objeto de estudo da didática, os componentes, alguns dos componentes do processo ensino-aprendizagem, então não teria como a gente errar, tá? E vocês não erraram realmente, estão aí bacaninhas aí, acertando bem o gabarito das questões, beleza? Então, vamos avançar. Se tá tudo tranquilo até agora, dê um joinha aí, viu? Não esqueça de que se você não deu o like ainda na live, vai lá, é rapidinho. Só dá um like aí que você vai fortalecer aí o nosso canal, tá bom? Vamos lá, questão 4. Ao se pensar em uma situação de ensino e aprendizagem, olha aí,
é necessário relacionar objetivos de ensino, conteúdos e estratégias pedagógicas que possibilitem o envolvimento dos alunos em atividades que levem a aprender os conteúdos incluídos no currículo. A respeito do processo, olha aqui, de ensino e aprendizagem, que é o quê? O objeto de estudo da didática, julgue os itens subsequentes. Então, vamos lá para a questão 4. Define-se estratégias pedagógicas como os recursos relacionais que orientam o professor na criação de canais dialógicos com o objetivo de adentrar o pensamento do aluno. E aí, minha gente, o que vocês colocaram aí na questão 4, né? Já subiram aí o gabarito e a questão tá certinha, redondinha. Essas estratégias pedagógicas, elas vão ser utilizadas para o quê? O alcance dos objetivos definidos para um objeto, um conteúdo, algo que queira ser transmitido para o aluno, tá bom? Então, aí tá certinho o que a questão trouxe para nós. Questão 5. Os objetivos, olha aqui. Lembrando sempre, né, que aqui já estamos falando do quê? Dos componentes do processo ensino-aprendizagem, e aí a gente já sabe que aquele mnemônicozinho aqui, ó, o MOCERA vai trazer todos esses componentes do processo ensino-aprendizagem. E aqui tá tratando do quê? Dos objetivos. Olha ele aqui, ó, objetivos de ensino orientam a escolha dos conteúdos. Olha aqui. E dos procedimentos pedagógicos. Vocês já responderam aí, o João Câncio, acho que é isso, né? Se eu pronunciei errado, João, perdão, tá? Mas você já colocou aí que a 5 tá correta. A Nilva também colocou que ela tá correta. Deixa eu ver quem mais aí. Sandra, Raquel também colocou. A Edinalva colocou que tá correta. É isso aí, gente. Gabarito da questão 5, corretinha, tá bom? Então, muito tranquilo. Quando a minha dica aí que eu dou pra vocês, pra gente dar um respiro, vamos lá, Thiago, volta aqui pra mim. Pra você dar um respirozinho, né? Lembrar que se você ainda não deu o likezinho aí na nossa live, não esquece não, dá um like aí, tá bom? Na nossa live. Lembrando que quando você se deparar com questões aí que tratem dos componentes do processo ensino-aprendizagem, já bota ali no topozinho, ali no cantinho, algum lugar bonitinho, coloca lá o mnemônicozinho que vai ajudar você a lembrar desses componentes que fazem parte do processo ensino-aprendizagem, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Seguindo, vamos para a questão 6. A didática, olha, deve ocupar-se do ensino, mas sem se descuidar do aprendizado, visto que, na ausência de aprendizagem, o ensino fracassa. E aí, minha gente, o que vocês colocaram aí na questão 6? Uma questão muito bacana. Trouxe aí, né, os elementos que fazem parte, são o objeto de estudo da didática, tanto o ensino quanto a aprendizagem estão presentes aqui. E aí, o que vocês colocaram aí? Deixa eu ver. Isso, Erlaine, já subiu aí, que a questão 6 está correta. Isso aí, minha gente, todo mundo subindo. O Carlos colocou que está errada. Vamos lá, gente. A maioria aí colocando que está
a questão está correta? E aí, pessoal, ela está correta realmente. Essa questão, ela está correta, tá bom? Questão 6, correta, porque, vamos lá, não basta só transmitir, né, ali os conteúdos. A didática faz essa relação, olha aqui, dialética, olha aqui, dialética entre o ensino e a aprendizagem. Então, não basta só a transmissão desses conhecimentos através dos conteúdos, não basta só a transmissão desses conteúdos por meio, né, de estratégias, por meio de recursos a serem utilizados. Esse ensino, ele só vai fazer sentido se ocorrer o quê? A aprendizagem, tá? Então, devem sim, igual a Poliana colocou aí, Santos, o ensino e a aprendizagem devem estar juntos, tá? É um par dialético, tá? Então, eles devem estar juntos, tá bom? Então, por isso a questão está corretinha. Vamos lá para 7. No processo ensino-aprendizagem, olha o que eu vou reforçando para vocês sempre. O objeto de estudo da didática, tá? A relação, professor-aluno deve ser marcada pela bidirecionalidade. Ou seja, quando a gente fala de bidirecionalidade, entra de novo ali aquele conceito que eu falei para vocês, dialético, né? Dialético, certo? A dialética, ou seja, são duas direções, olha aqui, indo e voltando, né? Ou seja, pela influência existente do professor sobre o aluno, assim como do aluno sobre o professor. E aí, minha gente, vocês já estão subindo aí o gabarito, essa questão tá corretinha, e é isso que a gente vai ter em mente sempre. O processo de ensino-aprendizagem como objeto de estudo da didática vai ter sempre essa relação, o quê? Dialética. Professor vai aprender, vai transmitir para o aluno vai também transmitir os seus conhecimentos para o professor. Então, vai ter essa relação de bidirecionalidade, ou seja, o professor ensina e aprende com o aluno aprende e ensina com o professor, tá bom? Então, certinho, tranquilinho, bonitinho aí para nós, tá bom? Vamos lá, questão 8. A utilização de recursos didáticos. Nós estamos falando do quê? Dos componentes do processo de ensino-aprendizagem. Então, lá naquele mnemônico lá, recursos, lembra lá? Recursos. O que a gente falou que a gente vai relacionar quando a gente tratar dos recursos? Com o quê? Olha lá aquela perguntinha, com o quê? Né? Com o quê nós vamos ensinar, né? Com o quê? Então, a utilização dos recursos didáticos pelo professor, olha aqui, garante uma aprendizagem significativa do conteúdo pelos alunos. Vamos lá, sobe lá a questão, deixa eu ver aí. Já tem um monte de gente respondendo certo, Poliana botou que tá errado, a professora Laise Monique aí também colocou que tá errado, mas tem a Solange que botou que tá certo. Olha aí, tá bem dividido, né? A Ana Tereza colocou que tá errado, já a Jacira colocou que o gabarito tá correto. Gente, vamos lá, essa é aquela questão... vem aqui para mim, Thiago. Essa é aquela questão que se a gente não tiver bastante atenção, e é a característica dessa banca CESP-Sebrasp, ela derruba o aluno. Porque se você não ler com bastante atenção e relacionar com a criticidade, com aquilo que a gente vem estudando em outros conteúdos, você tropeça.
E é o que aconteceu aí com bastante gente que eu tô vendo aí no nosso chat. Então, volta comigo lá para a questão. Quando a questão, olha só, afirma, olha aqui, é determinista, ela é imperativa, né? Ela traz ali com uma questão determinista que o uso dos recursos didáticos garante a aprendizagem, né? O que a gente vai marcar? Que essa questão está errada justamente por esse verbo aqui. Por mais que os recursos didáticos com o que estejam alinhados com os objetivos e os conteúdos que se propõem para o ensino, é determinista dizer que garante e não vai garantir que essa aprendizagem vai acontecer. O que nós podemos utilizar é que ela vai auxiliar, que ela vai ajudar para que a aprendizagem significativa dos conteúdos ocorra. Ela é uma ferramenta, ela é um componente para que o ensino de fato possa chegar ao aluno, mas garantir, olha o determinismo desse, garante, eles não podem garantir, porque a gente sabe que até chegar à aprendizagem, existem outras questões que podem influenciar positiva ou negativamente os recursos, ou seja, com o que vai ser uma ferramenta para se alcançar essa aprendizagem, mas ela não será determinista para poder dizer que esses recursos garantem uma aprendizagem significativa, viu? Auxilia, né? Será uma ferramenta, mas não vai garantir que essa aprendizagem de fato aconteça, tá bom? Tranquilo? Então, muita atenção, viu? Quando vocês estiverem, volta aqui para mim, Thiago, quando vocês estiverem respondendo questões como essa, muito cuidado com esses verbos deterministas, tá? Que trazem de fato ali, já vamos dizer assim, a resolução de uma determinada questão, determinam, afirmam. Muito cuidado com isso, é uma característica dessa banca, tá bom? Então vamos lá, questão 9, vamos caminhar. E hoje tá tranquilo, né, gente? Hoje tá fluindo, tá leve, né? Então vamos lá para nossa questão 9. Ao elaborar a sequência didática de uma aula, o professor deve necessariamente descrever especificamente o que quer que seus alunos saibam ao final deste processo de ensino e aprendizagem, que deve figurar na etapa chamada, ou vamos lá, então eles estão falando do quê? Dos componentes do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, do MOCERA. Não é isso? A gente está falando desses componentes e aí está dizendo aqui que este componente, que ao final deste processo, né, o aluno tem alcançado o quê? Letra A metodologia, as fontes, os materiais necessários ou os objetivos. O que vocês colocaram aí? Vamos lá. Maria Oliveira colocou que a 9 é a letra D. Vamos lá, quem mais? Todo mundo subindo aí, letrinha D. E o gabarito é esse mesmo, né, minha gente? Letra D. Nós estamos falando dos objetivos, porque lá nos objetivos, né, para que ensinar? Ou seja, ao final do processo, nós devemos saber o quê? Aquilo que o aluno, de fato, deveria alcançar ao final deste processo. Então, é o componente dos objetivos, tá bom? Tranquilinho, eu tô vendo aí que vocês estão subindo aí
bonito. E a gente tá chegando já lá no final. Ainda dá tempo, hein? Estamos aí com mais de 1000 pessoas assistindo e a gente ainda não emparelhou aí com os likes. Vamos dar like? Vamos até o final? Então vamos lá para a questão 10. Vamos juntos! Vamos lá, o Brasil inteiro aí ligado nesse simulado de didática. Entre os componentes, olha aqui, do processo de ensino-aprendizagem, aí eu já vou, ó, na minha questãozinha, vou colocar aqui, ó, MOCERA, para eu não esquecer de nenhum. Envolvendo docente e aluno, temos o. Vamos lá, vamos preencher aqui bonitinho? Então, vamos lá. O que deve responder a pergunta para que ensinar? Qual é, gente, esse componente para que ensinar? Qual é? Vamos lá. Esse a gente está falando de quem? Dos objetivos. Para quê? Qual é a finalidade, né? Ao final desse processo, o que eu quero que aquele meu aluno tenha aprendido, tenha assimilado. Então, para que ensinar? Que deve responder, né? Aí vem o outro componente, é o que deve responder a pergunta o que aprender. Então, depois de definido ali, né, para que ensinar, eu vou escolher o conteúdo para chegar a esse objetivo, né? São os conteúdos que deve responder o que aprender ou o que ensinar. E o que, gente? Que deve responder com o que. Aí a gente está falando de que, minha gente? Nós estamos falando do recurso. Recurso. Opa, apaguei, vou escrever de novo. Recurso. E aí, então, aqui nós completamos essas lacunas com 3 dos componentes do processo ensino-aprendizagem que estão presentes aí na letra B, tá? Então, gabarito, objetivo, conteúdo e recurso são aí os componentes que preenchem corretamente as lacunas aí da nossa questão 10. Beleza? E aí, meus amores, o gabarito tá aqui para que você possa conferir. Essa live vai ficar disponível aí para você rever quando